Tá começando a gravar aqui? Pronto, já tô Está com o sinal. começando a gravar. Ótimo, Assim, começou o professor, sinal. antes eu tenho que confirmar que nós temos consentimento com a gravação, para que Uhum. ninguém Sim, sim. venha. Então já, né? Então tá todo mundo de acordo, né, com a gravação, tá? Vocês estão vendo aí que está gravando, né, para fins de disponibilização posterior para quem não pôde frequentar essa aula extra, tudo bem? Sim, Tá? Segundo as regras da UFMA, quando a aula não é no horário previsto, ela tem que ser gravada, tá bom? Então vamos lá. Let's go to exercise on topic 3. Eu deixei esse primeiro exercício para vocês terminarem de resolver, né? Que eram as palavras desse texto, fazer o processo de análise ou da inflexão ou da derivação e me dizer que tipo de derivação ocorre no caso de derivação. O 2 também, né? Era para fazer a glossa, né? A glossa dos morfemas e dizer o que cada palavra dessa significa, né? A partir da análise morfológica. E aí, então, nós chegamos aqui. Identify the prefixes in the following words. So all these words have prefixes that we should identify. Determine whether each prefix is used spatially, temporally, or intensively. Now, let's take the word secede. Have you ever heard this word secede? no, So, okay, so let's go to the dictionary. I think I'd better share the whole screen. yes, Okay, sharing the whole screen. We are going to the Cambridge. Secede. Well, secede is a verb, okay? Do you hear the sound of the pronunciation? no, I can't. Right, Can sorry. you try again? So it's secede or secede in American English. Anyway, it means to become independent of a country or area of government. So that's why we talk about secession. Secession. Secession you are familiar with, aren't you? The War of Secession in the United States. I think I heard my friends talk about it, but they Yeah. never got deep in the subject. Yeah, so the War of Secession was the United States divided into North and South, fighting against each other. South was slaverist, then the North was more Oh, I think industrialized. we talk about the Confederacy, something Yes, like that. yes, that's it. That's it. So the war was because part of the country wanted to be independent from the other part. And some wanted to keep the country united, some others wanted to secede. So secession is the noun derived from the verb to secede, to split, to I divide. I also remember the movement. The South is my country here in Brazil. Yeah. What they Separate. want, what they want is to separate, is to secede part of a region of Brazil. Okay, so secede means to become independent of a country or area of government. Oh, now And here an I example. understand. Yeah, here an example. There is likely to be a civil war if the region tries to secede from the south. Okay, Mm. so knowing that secede has this idea of dividing, we should find here the root, the morphemes that compose the word. Best idea is to go to the dictionary. Let's look for sec. What do we have? Second, secators, secede, secession, secessionist, seclude, secluded, seclusion. Look, of course we have some words here that do not have anything to do with secede.
like sec, which is the abbreviation for secretary, second, and so on. But after secede, we have secession, secessionist, and they look like to be relatives, don't they? Secede, Yes, they do. secession, secessionist, seclude, secluded, and seclusion. What do all these words, these 1, 2, 3, 4, 5, 6 words have in common in terms They of the all start with sec. sec? So, and the exercise does not ask us to split and find all morphemes, but to concentrate on the prefix and determine if it's used spatially, temporally, or intensively. Now, sec seems to be the prefix. And what other words can we form out of sec? If Like we in go the further a example, bit, seclude. seclude, secluded. Are you familiar with these words? Let's take a look at the meaning of seclude. Seclude, to keep someone or something away from other people or things. We also have the idea of separation. Another Oh, one, now I see. another one. Seclusion, it's a noun. The state of being alone, away from other people. Look, sec, secede, isn't secede somehow similar to seclusion? Like Yes. being alone, Yes. being But away what from about others? second? Now take a look at this word. The dictionary does not suggest you, but the teacher does. Section. One of the parts that something is divided into. You see? I see. With the same sec. So my question here is the prefix sec spatial, temporal, or intensive? What do you think? Can Does we it refer? review and those concepts, those three concepts? Well, spatial. For example, I have a piece of wood and I make a section in it. I separated it into two pieces. I divided, I split, I space. Yeah. When we separate from a region of our country and we become independent, we have a spatial separation. Um, when you are secluded, for example, in jail, you are spatially separated from society. Okay? Now let's think of a temporal prefix. When I mean temporal, I mean referring to the past, referring to the future, referring to the moment something happens, if before, if after something, okay? Uh, and intensively is the degree to which something happens. For example, very intense, less intense, or the idea of more, the idea of less, the idea of intensity. Né? Não sei se eu fui claro nas três explicações. Eu acho que à medida em que os prefixos forem aparecendo, a gente vai poder ver essa distinção. Sect, Okay. section. Quando eu falo em section, o que eu posso cortar? O que eu posso dividir? Tem que ser algo físico, né? O spatially aqui está mais para a ideia, a noção de divisão física, né? Sec, seclusion, secede, all of them refer to space, time, or intensity. What do you Space. think? Space. So let's put S for space. Now let's Okay. take a look at the word preamble. De cara, assim, vocês veem algum prefixo? Pre. Pre. Do you agree? Do you agree? Let me see. Oh, I have more students here. Welcome. Let me see who are here. Who are those guys here?
Lilian and Patricia. Do you agree that pre is a prefix? Well, the word prefix has a prefix. Antonio is taking a shot here at pre, as in preamble. Yeah, O because I remember some other words such as, exercício like I pede a said, gente para a gente, o exercício pede a gente para a gente fazer a análise morfológica da palavra? Não, ele pede só para achar o prefixo, né? Sim, Antônio, desculpa, te cortei. Can you... yeah, I was thinking that pre might be the prefix because I remember some words such as prefix, preschooler, pre-adolescent, and other words that start with pre. Preface. Yes, preface. Okay, so pre seems to be the prefix. Now, if it's the prefix, we can always confirm here in the dictionary. Like pre. We have it with a hyphen. Pre-addressed, pre-approach, pre-budget, pre-close, and so on. And preeminence, preamble, preamplifier. You see? Yes. I'm trying vowels, okay, because it's possible that we find more words. There's also prepare. Preoccupation, preoccupied, preoccupy, preoperative. You see how many words we can form out of pre? Remember I told you prefixes, bound morphemes are very productive. Yes. This is what I mean when I say very productive. They can appear lots of times in many words. Preorbital, preordain, and so on. So pre seems to be a prefix, okay? Now, when I use the prefix pre, does it give you the idea of space, time, or intensity? Time. Time. Do you all agree? A preface. Where do you see the preface of a book? Before the main content. Before. The idea of before. When you pre-order a meal, Yeah, you pre-order before the product is launched. yeah, you pre-order, so it's before the order. Yes. When you make a preamble, before this class, we had an informal chat that was a kind of preamble. So it's something that happens before. So we have here the idea of time, temporarily, okay? So it's being temporarily used, okay? Now let's take a look at the word extend. And where do you see a prefix here? Where are the other students? Let's participate. Where do you see a prefix in the word extend? For sure, if it's a prefix, it's at the beginning. Where would we stop? In the E, in the X, in the ext, in the exte? Where would we stop the division here? In the X. X. Let's see. X. And then we have X as a prefix. Let's see what it means. Someone's ex is a person who was their wife, husband, or partner in the past. It's being used here as a noun. Ex can also be a prefix used to show that someone is no longer what they were. Ex-prisoners, ex-policemen, my ex-husband, my ex-girlfriend. You see the appearance of the hyphen all the time. Ex as a noun, plural exes. Ex as a prefix, used to show that someone is no longer in the situation or condition the person had been in. Former, the same as former. Ex as a preposition, not including a particular amount. For example, it only costs 249 pounds ex VAT.
which are the taxes. Okay. So do you think it's the same X as in extend? Guys, the topic is too complex, so I'll have to extend the class. Is it the same as the X we found in the dictionary here? No. 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 So let's go further a bit. Yeah. Let's try ext. And then we have ext like this. It's a noun, abbreviation for extension. So related words and phrases. Oh, no, no. Ext as a noun, abbreviation for extension. Written, abbreviation for extension. And then the application. Okay, so what words can we form with ext? Extant. Let's take a look at extant. Used to refer to something very old that is still existing. Oops. Extant. Something very old that's still existing. Is it space, time, or intensity? Something very old that still exists. Space, time, or intensity? How do you feel about this prefix? Intensity. Intensity. Let's keep confirming the hypothesis. Let's go further to Okay, confirm. let me see. Hmm, Sorry, I think it's about time. it's about time. I'm Yeah, going to check. Yeah, it's about time. okay, so let's extend our knowledge of ext. Let's go to another word with ext. Extel. A company, it does not work because it's a proper name. So let's go to another word. Extemporaneous. Done or said without any preparation or thought. An extemporaneous speech. Synonymous. Extempore, impromptu. It does not help a lot. Yeah. Extemporaneous can be an adjective. These experiments made use of stimuli that were read aloud as opposed to extemporaneous speech. Or another example of use, Puritans, it was argued, were obsessed with extemporaneous sermons and prayers and attached no value to the outward furnishings and structures of the church. So extemporaneous. We have another morpheme here. And does it resemble you of time, space, or intensity? Time. Time. But let's confirm. Okay. Extemporaneous. Extend. To increase. Extend is a verb. To add to something in order to make it bigger or longer. We have plans to extend our house. In this case, it's spatial, yeah, to make the house bigger. The government has produced a series of leaflets designed to extend public awareness of the dangers of AIDS. Extend meaning increase. In this case, it's intense, yeah, because you have some knowledge and the knowledge becomes bigger. So let's analyze the word we have here, extend. Extend, let's put it in context. Extend the class. If I extend the class, what happens to it? The class is supposed to start at 2 p.m. and finish at 4 p.m., but I decide to finish it at 4:30. What happened to it? Is it space, time, or temporal? Sorry, is it spatial, temporal, or intense? Temporary.
In this case, temporal. But if I say extend your knowledge, dash. I want you, after reading the book, to have an extension of your knowledge. Is it space, time, or intensity? You will have more knowledge. You will extend your knowledge. Space, time, or intensity? In this case, intensity. Professor, Now, but what about if I say, I'm going to extend my hair? good. Extend my hair, like make a alongamento, yeah? Or I'm Yes, going to extend my house to make a puxadinho, the famous puxadinho, yeah? Extend yes. the house or the hair. How about now? Space, time, or intensity? Now I think it's the space. Space. Bingo. É Space, yeah. isso aí, gente. Extend e o prefixo ext vai depender do contexto frasal em que ele é usado, tá? Se eu deixar aqui só the class, então aqui eu dei vários exemplos, tá? O primeiro, respectivamente, de tempo, né? Vou pôr em cores aqui. Azul, tempo. O verde, intensidade. E o marrom, espacial. Entenderam o que se deu aqui? Eu tenho um Yes. prefixo multivalente, ok? Now, let's go to the word intervene. É a última que a gente vai fazer, as outras eu vou deixar para vocês como atividade. Intervene. What do you think? Where is the prefix? Int, Int. Let's try. Yes. Let's try with int. And let's see what words come to us. Int. Intact. Intaglio, intake, intangible. Intangibly, intarsia, integer. Let's see intact. Vamos para o latim? Tact. Lembra que palavra da gente, hein? tato. Tato. In. A gente já viu esse prefixo. Não. Não tocado. Algo intacto, algo que o tato ainda não alcançou. Parece ser o caso? Então o prefixo aqui, na verdade, não é int, é in. E parece dar certo aqui em intervene. So it's inter into inter. Could be inter. Let's see. Vamos ver se a gente tem outras palavras com inter. É assim que a gente faz, tá, gente? É tentativa e erro, tá bom, gente? Inter. We have inter as a prefix. Inter as a verb. Vamos direto onde tem prefix. Inter as a prefix. Used to form adjectives meaning between or among the people, things, or places mentioned. International, interdepartmental, intercontinental. Yes? Parece convencer mais vocês que o prefixo é inter? Yes. Além de international, interdepartmental, or intercontinental, do you have other examples? We have here the word Internet. intervene. Intervene, which means, let's see the meaning of intervene. We have this word in Portuguese, to intentionally become involved in a difficult situation in order to improve it or prevent it from getting worse. It comes from the word intervention. So I will intervene in country
Let's think of Donald Trump. I will intervene in the politics of Venezuela. Okay, intervene is the verb. Does it make sense for you to get involved, to become involved in, okay, to Yes, intentionally it become makes sense. involved in a difficult situation? Inter, the prefix inter we saw means between or among people, things, or places mentioned. When you intervene in a country, do you get between that country or among the people of that country? Do you become mixed with them? Do you become part of the problem? When you make an intervention in a situation, do you enter the situation and be part of it? Yes, but in order to change the situation. Yes, but you have to get mixed with it. You have to get, as Bob Dylan says, you have to get juiced in it. Yeah. So international. What is an international company? Is a company that is involved inside many nations. That's why it's Yes. international. And we also have the big example, the internet. The internet, we are all in the internet. That's it. So inter is a prefix, okay? And now I want to know if inter is spatial, temporal, or intensive. Spatial. Spatial. Even the internet being not exactly a space, because it has no physical existence. But take a look. Conflicts are not a space, but they are a situation. And if you look at the definition of inter, it's exactly this, is to get involved in a situation, in a setting, in a context, to be part of a certain context, okay? I'll leave the other 4 words for you to analyze, okay? Now you have an example of space, an example of time, and a polyvalent example with X. By the way, the word polyvalent is also a word derived from prefixation. What is the meaning of poly? Polyvalent. Exercício extra. Multiple. Yes, poly means multiple. Valent remembers us, polyvalent. Poly means many, multiple. Val, value, Yes, ma'am. many values. And having, many, having what? Many values, many applications. You see? You see how fascinating morphology is? You have to say it is, okay? You have Okay. you have to like it. You have to like it. If I like it, you have to like it too. I I have to confess, I have to like it too. I don't like it that much, but I have to before class. Well, let's move on. In the next exercise, the directions tell us, using the morphemes from set one of morphemes, those from this exercise here, okay, the inflectional and derivational ones, analyze the words below as follows. Parse the word into morphemes. Now, yes, now we have to find every morpheme of the word. We have to also put any extra letters that we feel necessary in parentheses and gloss each morpheme to give a literal meaning for the word. So it's a process. É uma escadinha aqui. Tem passo 1, dividir em morfemas. Passo 2, achar o significado de cada morfema, para finalmente passo 3 chegar aqui, ó. Intersect, yon. Inter, in the middle, between, né? Sect, a piece of. Yon é um sufixo que gera
Substantivos, como a gente viu, ele é um derivational noun forming suffix, que significa the process of. The process of splitting. Perdão, the process, grifando aqui, of splitting in the middle. Às vezes nem sempre in the middle, né? Mas um ponto de, por exemplo, a interseção de duas retas lá na geometria. É o ponto em que as retas se cortam, né? Se encontram, se cruzam. The process of splitting in the middle. Now let's go to the word microbiology. How would you split this word microbiology? I want you to consider how you would split this word. The suffix is micro. Micro. Micro as a prefix, okay. Now we have biology. Bio, yes. Bio. I don't know. Okay. And logi is the suffix. Logi, yeah. Which in fact is log, and y is a derivational noun forming subject, suffix, sorry. Why? Biology, log, logos, logic, okay? From this, we can form logic, we can form logos, which is the Greek word. We can form logarithm. Let's take a look at log. These don't work, okay? Log cabin. It's just a coincidence, okay? It's another log. É tronco, né? Logic, logically, logician, logistical, logistically. You see? O que tem aqui no fim, então, esse Y no fim, log. A palavra em si não existe. Mas existem várias outras palavras terminadas em Y que formam substantivos, não existem? For example, travou agora. Palavras terminadas em Y, me ajudem. Que formam substantivos. Play with the same meaning as peça de teatro. Play. I'm going to see a play. Mas aí é one morpheme words, né? Deixa eu ver. Tricky. Nesse caso, tricky é mais para adjetivo, mas é a mesma terminação. Você tem trick como root e você tem o Y. Você tem o Y terminando ela para dar ideia de adjetivação. Here, in biology, né, a gente pode até considerar, eu diria que a gente poderia pôr, né, junto, sim, log, né, e que esse Y se perde nos processos de derivação, né, como em logic, ele dá lugar ao I do sufixo "ic", né, a gente viu que "ic" é um sufixo, em outras aulas anteriores a essa, então a gente pode fazer assim. Vamos nomear cada morfema? Micro. What is the meaning of micro? About? Very small. Very small. Okay. Bio. Life. Life. Logi. Study. Study. So, what is microbiology? It's the study of very, very small life forms. That's it. Perceberam que eu fiz e depois desfiz para pôr em ordem, para construir uma frase? Yes. It remembers me of Latin. Yes, that's the point. That's the point. In fact, this is all linguistics. Yeah, this is all linguistics of English, of Portuguese, of Latin. This is all linguistics. Okay, like pseudoscience.
Do you see any root and any prefix here? Pseudoscience. Pseudo. Pseudo. Yes. And now science. Can you split the word science? I don't think so. Let's take a look at the dictionary. Okay. Sci. Sci-fi is abbreviation for scientific fiction. Sciatic. Sciatic nerve pain. It's the nerve, okay? The sciatic nerve. Does not Professor, have to can do with it be science. up to the end, cyan? Yes, this is controversial because we have "ens" as a suffix. Remember "ens" being used as a suffix, as in intelligence, prudence, conscience, patience. Remember, "ens" is a suffix. Concordam comigo dos outros exercícios? "Ens" como sufixo, por comparação com patience, prudence, audience. Sim? Ou No, discordam? I'm thinking of the root, no, the prefix being cyan. Uhum. Science. Yes, Scientific, Scientology, yes. Scientifical. Yes, you were right. O que que aconteceu aqui? Né? Alguém perdeu para alguém entrar. Ens em si é um sufixo. O root poderia até ser cyan, mas eu não posso fazer isso e ao mesmo tempo posicionar isso aqui. Então eu considero o sufixo inteiro e eu considero que o radical, né, que a raiz perdeu pedaços para o sufixo entrar. Né? Por que isso? Porque scientific, vamos lá no dicionário de novo. Science, Science Park, scientific. Science, scientific. Percebe que não tem o C? Science. Tem até o EN, né? E esse EN é repetido, é como se fosse isso aqui, ó. Science. Só que para esse entrar, esse cara tem que sair, porque ele é repetido. Então, na minha divisão aqui, eu vou considerar a regularidade do sufixo, que a gente aprendeu que os sufixos são altamente produtivos, né? Ok? Ou não ok? Vocês entenderam que aqui teve uma perda? Que há uma repetição do "an", cyan, que é comum a todas as palavras que derivam em science, scientifical, Scientology, scientifical, e do sufixo "ens", que acontece em patience, prudence, decadence, evidence. A gente está preservando o sufixo, tudo bem? Por convenção, ok? Okay. That's really interesting. Yes, we are giving privilege to the suffix and prefix, okay? Whenever you find a suffix or a prefix, give a privilege to keep it united, right? And the root is what is in the middle. So important here is to gloss the word. Pseudo, what is the meaning of pseudo? Pseudo False. politician, pseudo professor. Olavo de Carvalho is a pseudo philosopher. False, yes. False. Or sorry, false or deceived Yes. or pretended to be a illusory or something the like. Okay, let's keep it false. Okay, now this psi means what? In science. I'll give you another word.
which psi happens? Conscious. Let's split this word. Con. What is the meaning of con? It's like putting together. Remember construction? Putting a Yes. structure together. Con. Look at the psi here. And os means having. Having knowledge Knowledge. put together, or someone that puts together the knowledge, someone that groups knowledge, someone that collects knowledge, is someone that is conscious. So psi means Knowledge. knowledge. So false, knowledge. Knowledge. And ens means prudence. Is the act of being prudent. Patience, the act of being patient. Science is the act of having, sorry. The act. This ens means the act of having or being. The act of having or being. Perdão, as barras estão todas fora do lugar, perdão. Agora sim. Vamos lá. Ens, the act of having or being. The act of having or being what? False knowledge. The act of having knowledge. Science seria the act of having knowledge. But what kind of knowledge? False knowledge. So, the act of having false knowledge. Perceberam como que é glossar uma palavra? A partir dos seus morfemas? Yes. Os outros ficam fáceis agora, né? Ficaram dois que eu vou deixar para vocês, que senão vocês não fazem nada. Yes. Tá? I also remember that in the Libras language, there's also this process of glossing. You write the sentence in Portuguese and they transform it into the hand shapes. Oh, how nice. You see, so this is the point in which a university course becomes interesting. Exactly when you can link the knowledge from one subject to the other. Okay, so yes, because I'm glad you can do that. I participate in Professor News research group, and we have contact with these people. And whenever we are talking, they are interpreting the language, and they say that they don't go literal because Libras is another language. So they make a gloss of everything, and they do. Okay, so let's go now. But anyway, I got it. What you mean? Let's go now to the next topic. We have been exploring the morphemes. As you can see, all these words we are dealing with in this exercise, some of them were not familiar to us. But as we know the root, and as we know the function of the suffixes, the function of the prefixes, as we know if the prefixes are either grammatical or lexical, or if the process there is inflectional or derivational, we can infer the meaning. Okay? We can have a good clue of what the meaning of the word is because of its process of formation. So this is the topic of our class today, how we form words in English. We are leaving the level of the morpheme, and when I mean leaving, I do not mean abandoning, but I mean evolving from the level of the morpheme to the level of the word. Okay, so today we are going to talk about the process on how to form words.
Let's take a look at the theory here. So how are English words formed? As you saw before, we have two processes of words manipulation based on the morpheme. Do you see the slide presentation? Yes. Yes, I mean the animations and so on? Good, yes. good. So we have seen two processes in the last two classes. What processes are those? We have seen basically Inflection two. and derivation. Inflection, we saw that inflection is related to grammar fulfillment, like to supply information about verb tense or gender or even possessive case, yeah. And derivation, in which normally, not always, but normally, a word class changes to to result in another word with a related meaning but different meaning. Being related is not as being the same. Okay. For example, the word dictionary can derive into the word dictionarize, which is a verb, to dictionarize a word, to put the word in the dictionary. So dictionarize is a word that comes to us as a resultant of the process of derivation. Resultant is another word that is resulted from the process of derivation because it comes from result. Resultant is the end of the process of resulting. Yeah. Uh, so different types of words come from different processes of formation. Okay. Now let's take a look. These processes can be derived words, as we have been talking about. The word derived is derived from derivation, derivated, derivational. You see the derivational process happening here. So we have derived words like, for example, run, running, runner, runaway. Okay. We have words as teach, teacher, teaching. All these words are derived. They have a common root and a different suffix, sometimes a different prefix, like assign and reassign. In the case of reassign, we have a process of prefixation. Okay, so all these words are derived words. We also have lexical gaps. Lexical gaps are ungrammatical words, okay? All the words we classify into lexical gaps, well, lexical, grammar. Gap, what is a gap? A gap between this class and next class. We have an empty space, yeah? So lexical gaps are words that are possible to be created, but they fall into an empty space in grammar. Let me take a look at the chat. Okay, Antonio, no problem. Well, you are just at the beginning of the explanation. Do you still hear me? Yes, I do. I'm using mobile data because I think somebody shook the wires and the Oh, internet failed. all right, all But right. there are kids outside with kites Oh, I see. and I they see. mess up everything. I know that. Well, but anyway, going back here. So I was telling you how different words are formed. So the first process is derivation that you have seen, derivation and inflection. Now, lexical gaps. When I talk about lexical, I talk about grammar. So they are holes. Let's put it this way. Let's call them holes in grammar. Words that can be formed, but that the dictionary will not bring because they are not taken as existent. They are not considered grammatical. Okay, so lexical gaps is a subgroup of the ungrammatical words. Okay, their process of word formation follows a certain logic, but
They do not exist. It's like when the child says, eu fazia. The child is basing herself on a rule, but the word does not exist. So in Portuguese grammar, this is a lexical gap. Do you understand what lexical gaps are? Basicamente, Yes. Can you give an example in English? in English, let me think Yes. of one. Uh, 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 for for, example, sometimes I I'm watching movies and I heard once the woman saying, "You is, not you are." Is this a kind of lexical this gap? is an ungrammatic. This is ungrammatical, but in fact, it's not a lexical gap because it's not a process of word formation. Because look, you is a word and is another word. When put together, we have a problem at the level of sentence formation and not at the level of word formation. But certainly, if I say Uh, go it is a okay, lexical gap. yes. For Why? example, I saw one worser, worser, not worst. Is Oh this yeah. Now a yes. kind? Now it's a lexical gap. Yes, worser. Yeah. Or for example, uh I let me see. Any irregular verb like go it or teach it. It's a lexical gap because we follow a rule for forming the past tense. The rule is dominant, but in this case, the word formation process obeys the rule, but the word does not exist. The word is not consecrated by grammar. So it's a hole, it's a gap in the grammar. So, and it's a word, okay? Why you is not a lexical gap? You is an ungrammatical sentence. You is a kind of phrase. It's not a word, it's a phrase. Two or more words put together. So that's why technically it's not a lexical gap, although the concepts are correlated. Okay? The concept, your example is not invalid because the idea is the same. I followed the rule, but it does not exist in real language. We'll be talking about each of these types. We have compounds, which are also known to differentiate compounds from noun phrases. We will see the differences between compounds and noun phrases. For example, a black bird. A bird that is black. A blackbird is a specific type of bird. Okay? Or how can I say? A pineapple. You have the word pine and you have the word apple put together, so they form a new word with a new meaning. A pineapple is different from a pine apple. You see? This does not even exist. A pine separated from apple. But pineapple is a word that does exist, formed from the previously existent words pine and apple. We'll be exploring, don't worry. We also have acronyms, like, for example, NASA, okay? National Agency for Spatial. I don't remember the meaning now, but NASA is like an acronym, like PSDB or PT, okay? They are the initials forming a new word, okay? We have abbreviations, we have truncation, and we have clipping. Abbreviations like professor, prof, dot, prof, period, or secretary, sec, period. Truncation and clipping are cases which I will explore in the next slides, okay? Clipping is when words miss parts to get together, and truncation is when parts of the words are dropped, okay? They are put into the same group because I'll discuss these three all together. We also have eponyms, okay?
Eponyms. What are eponyms? Oh my God, I don't even remember eponyms, but they are similar to acronyms. Somehow they have a bit of a difference. Okay, we'll be dealing with these types of words formations. Okay, and blends. When two words get together, they are joined, and there is loss of part of a word, part of the other word, so that they get together. So, new words with new meanings can be formed from the process you have been discussing with me along this semester. You have a root plus a derivation of morpheme. Okay, like regular, you have the root plus the prefix ear. In this case, it's inverted. Okay, derivation of morpheme ear plus the root regular. So we have irregular. The prefix this plus the root like. You have dislike. The prefix un plus the word do, the verb to do. And we have undo. Re as a prefix, present. So we have represent. It's not here, but we can mention, for example, oh, bear with me, plus her. And we have the word teacher. I have the root, and I have the derivational suffix. Drive plus ER. Substitute this for drive plus ER, driver. The root drive and the derivational suffix. Or a moment. Act plus the termination, the suffix or, derivational suffix or, and we have actor. You see? So the process of derivation is always like this. You derive a word from its root by adding either a prefix or a suffix. So, Professor, I yes. just remember a joke Mhm. about a sign. I think the sign was in a Middle East country, and they try to make to give the meaning of the word racer, like the one who races. But they Mhm. wrote there racist. Oh, I see. Yes. Race plus ist is racist. And Yes, this root race is not the same root race from racer. What yes, happens between race and race? Race that derives into racist is an allomorph of the morpheme race that derives into racer. Tá vendo yes, como os conceitos já vão se juntando? São alomórfos. Race, raça e race, corrida. Em inglês, são dois, o verbo correr, no caso, né, to race, são dois alomorfos. Ok? Tá yes. clara It's essa ideia? Então, esse é o processo mais simples de criação de palavra. Quando eu tenho root plus derivational morpheme or the opposite, derivational morpheme plus root, no caso dos prefixos. O que é mais comum? R mais DM ou DM mais R em inglês? O que vocês acham que é mais comum? Que o root venha antes ou que ele venha depois? depois. Depois. Os sufixos em inglês são bem mais numerosos que os prefixos. Por quê? Porque nós temos, além dos sufixos latinizados, a maioria dos prefixos são latinizados, né? Já os sufixos não, os sufixos são latinizados, mas eles também são de ordem gramatical, para formação de verbos, formação de adjetivos, formação de advérbios. Eles são de origens diversas, germânica, latina,
nórdica, ok? Fica claro isso? Tá tranquilo? Okay. Sufixos são mais numerosos. Esse é um dos processos, esse é o mais simples. Ok? So, these are the derived words. Derivation is always when I have a root plus a derivational morpheme, or a derivational morpheme plus a root. Now, lexical gaps. They are well-formed, but non-existing words. Okay, examples. The reason for this is a permissible sequence that has no meaning attached to it, like bleak or slarm or crobe, meaning bleak, like break plus flick, bleak, okay? They are possible combinations of morphemes, but never coming to use. For example, this obvious. Qual que seria o sinônimo de this obvious? Realmente existente na língua. When something is not obvious, what do you say about it? Unclear, something like that. It's unclear. It's not. Você pode usar uma locução verbal, né? Ou uma locução substantiva. Not obvious. Not evident. Obscure. And so on. Okay, but never disobvious. Now I ask you, is it possible to create the word disobvious? Yes, the rule allows me to do so, but nobody uses the word. The word is not in the dictionary. That's why it's a lexical gap. Okay? Like linguisticism. We have linguicism, but linguisticism is a lexical gap. Okay? Linguicism is when you discriminate someone because of the language he or she speaks. Now, linguisticism is discriminating linguists. And the word does not exist. But is it possible to add the suffix ism to the suffix ic, as in internationalism or criticalism? Yes, it's possible to, but not always the resultant word will be a real word in use by a community. When it happens that the word can be formed because it's permissible that it be formed, but nobody uses the word, it's a lexical gap until the day use will consecrate the word as a neologism. Then it will be called a neologism. And maybe in the future, if this neologism catches on, maybe somebody will write a dictionary and include the word. And then it will be a lexical gap no more. Entenderam o raciocínio? Yes. Lexical gap é Professor, que você não pode garantir que ele é para sempre. Sim, yes. for example, how long can a word be used until it's considered a neologism, and how long until it becomes part of a dictionary? Well, it will always depend on the goodwill of those men and women who write dictionaries. It will depend on how progressive or how conservative they are. For example, the Aurélio was considered an advance in Brazilian Portuguese, and then later the Wise was a bigger advance. But for quite a long time, some expressions of Brazilian Portuguese were simply considered ungrammatical or lexical gaps. You see? Oh. For example, the word we have been mentioning this. I don't know if in here in this class or in Panorama Histórico, that the words from African origin were not considered and are still not considered in European Portuguese. Words like bunda, for example, are not common for them. They would rather say cu. And it's no taboo for them.
Então, a notícia do senador, lá em Portugal, a manchete seria: senador encontrado com 30 mil reais no cu. Nas nádegas, tá? Na bunda, jamais. Por quê? Porque o português, ele é puritano com a língua dele, né? Então, ele Yeah, that's não true. importa. Ele não importa palavras. Bunda é uma palavra de origem. Professor, tem uma pergunta. Sim. Qual é o nome do processo em que se pega um substantivo e se transforma ele num verbo com todas as suas marcas, mas ele não existe na língua formal? E isso é um lexical gap. Isso é um processo de derivação. É um processo de derivação, mas que resulta num eu não sei como que o termo é em português, né? Mas num vazio lexical, né? Uma Entendi. palavra É não porque, gramatical. É um neologismo. existe um jogo, que o jogo que se chama Splatoon. Aí a palavra splat, né, ela significa, deixa eu aqui no dicionário, um som alto de algo molhado, né? Uhum. Aí tem no jogo faz derivações, né? Splattered, né? E todas essas coisas assim. Eu achei muito interessante esse processo de formação. Sim. Se você pegar, por exemplo, no português, a palavra digitalizar, ela só foi incorporada ao dicionário a partir do momento em que a era digital se tornou uma realidade para a gente. Sim. Você tinha digitar. Digitar por Também, quê? Sinônimo de datilografar, né? também tem o também link, né? As pessoas falam linkar, eu linkei, E eu isso é um linkarei, eu tinha estrangeirismo, né? linkado. Exatamente. Então, enquanto o dicionário não incorpora, fica no universo do lexical gap. Depois que incorpora, Tá? passa a ser gramatical, tá tudo certo, é parte da língua, né? Eu achei muito interessante, né? Como um substantivo se transforma num verbo com todas as suas derivações, usos, casos Uhum. todos marcados. Uhum. E aí se regula sobre isso, o uso vai determinar, né, quais são Sim. as declinações corretas, né, para usar o termo aqui em inglês, né, the correct inflections that we would make, but it will depend on social acceptance, on social adherence to Sim. what's Também being used. há aquela palavra obscena do inglês, né? Que se refere à diarreia, né? Também como fala shit, né? Ah, shit. Aí foi decidido pelas pessoas que falavam, né, que é um verbo irregular, né? Aí o passado vai ficar shit. Yeah, there is a myth that the word fuck, oh meu Deus, eu tô gravando isso. The word Mas é fuck. linguística. Yes, there is a myth No that the word problem, fuck you're meant not fornication under the consent of the king. Então, fuck não era para todo mundo, era só para quem tinha permissão do rei para isso. Que era o quê? Eram as relações fora do casamento, as relações consideradas fornicativas, né? E daí deriva a palavra fuck de um processo que a gente vai ver daqui a pouco, que é O o acrônimo. o acrônimo, né? Ah, E depois foi dicionarizado e virou um verbo. Está no dicionário, é considerado uma palavra tabu, né? Se você for sim. no dicionário, provavelmente vai estar lá que é tabu word, mas está como verbo. Olha aí. Tá, E verbo. também se torna uma palavra composta. É. Ou ainda whore. You know what whore means, yeah? Yes. Smart vocabulary related to words and past simple. No, É sorry. com H, né, professor? Whore. War. Yes, whore. Heaven 8, yes. Prostitute. Yeah, but it was considered to be a taboo word. For quite a long time, it was not in the dictionary because it was considered like bad language, not not the language of those studied ones, those with a highly degree of education. So language is very dynamic. This is the beauty of language, and that's why
and I want to respect those who think the opposite, but I think that's why this discussion of neutral gender in Portuguese is useless for me. Because neutral gender will come when our society evolves enough to Yes. consider it's necessary. It's society that changes language. It's not language that changes society. That's true, yes. As Yes. society changes, language will change to accompany the needs of the society, not the opposite. We cannot regulate a language by law. One of these days, an ex-student of mine, Marília, marked me in a post in Facebook, and there was a very unproductive and disgusting discussion on neutral gender, and I saw people like being attorneys of one cause or the other, trying to label the other side that disagrees. I think this is horrible. I think people are hungry, people are losing jobs, and we have more things to discuss than neutral gender pronouns. Yes. Se você olhar, na verdade, até a questão do presidenta, ok, o presidenta já está consagrado na literatura, já ocorreu num passado, e mesmo que a gente quisesse marcá-lo, os tempos eram outros. Hoje, essa discussão, ainda que válida, ela não é prioritária, né? Não que ela não seja válida, mas ela não é prioritária. Exatamente, professor. Uhum. Meus alunos também, eles falaram sobre esse negócio, né? Eles postaram um meme sobre língua neutra, né? Falando inglês, né? Que a professora tinha colocado algumas palavras terminadas em E. Aí o pessoal, gente, a professora de inglês já está usando neutra. Aí eu não entendi o que era. Aí o me explicou, professor, neutro é as pessoas de gênero não binário que querem colocar agora o E, né, para deixar o gênero da palavra neutro. Aí ela falou, mas como fica as regras? Porque mesmo que o indicador de gênero da palavra, né, por exemplo, é menino, menina, bota menine, né, menine. Aí como é que fica o artigo? Aí bota o E também. O E, né? É, Olha só, menino. na verdade, se você olhar o processo evolutivo que vem do latim, a maioria dos substantivos neutros em latim termina assim, né? Bactéria. Termina com A e E, né? Bactéria, né? E esse A não é pronunciado. A proposta deles é muito baseado nisso. É sumir com esse A, né? Bactéria. Mas eu acho que, na verdade, o que aconteceu no português é que sumiram sempre com a última vogal. Sim. Presidentia. Presidentia. Então faz sentido. Presidenta. Ou, no caso, perdão, sumiram com o A e ficou o E. Né? Ok, e serve como neutro. O presidente e a presidente. Como Sim. era controverso e havia ocorrência de presidenta e presidente, ok, até a pessoa. Mas eu acho que é uma questão de gosto pessoal. A presidente não está errado. Que legal que a nossa língua dá a possibilidade de 2, 3 possibilidades de. Então, nesse No caso, inglês né? é o contrário. No inglês é o contrário. No inglês, palavras que tinham gênero estão perdendo gênero, né? Ou, por exemplo, actress. She's an actress. Has become she's an actor. Por quê? Porque o O no inglês, por o inglês não ser uma língua vocálica, 100% vocálica como a nossa, esse O não está associado à ideia de masculinidade. Veja pelo artigo an. O an não tem gênero. An actress, an actor. An artist. Agora, se o inglês for na mesma corrente, vai querer o quê? An artist ou an artista. Né? É um negócio meio bizarro. Eu falei para umas colegas, eu falei assim, olha, na língua portuguesa não tem gênero. Aí eles falaram assim, mas isso é um absurdo.
Como é que os objetos podem ter gênero? Uhum. Né? Antes dessa discussão toda, lá nos anos 70, o Chaves já estava discutindo isso, né? Teacher, Teacher. teacher, né? Aí, professor, não, Chaves, professor e professora dá no mesmo, entendeu? Sim, professora. Né? Se dá no mesmo, sim, professora. Né? Então, Exatamente. o líder dessa discussão, embora ele não se assuma como líder, né, mas ele fomenta muito essa discussão, ele alimenta muito essa discussão da combustível, é o Marcos Banho. E a gente sabe que o Marcos Banho é um militante da causa, né? Ok, né? Mas eu acho que a língua ela não se move pelo nosso desejo militante, né? Não por um processo consciente. Ela é um processo coletivo. Ela está na ordem de uma consciência coletiva e não de uma consciência de nicho. Né? Se a língua é um produto que unifica a gente como nação, ela só vai mudar quando ela for nacionalmente aceita certas coisas. Óbvio que tem um debate por hegemonia, e óbvio que os setores identitários têm o direito de travar esse debate. Agora, eu, como marxista mais clássico, mais apegado à questão da luta de classes, estou mais preocupado com a fome que voltou, né? E com os direitos trabalhistas que são retirados da gente. Mas ok, se querem levar essa discussão adiante, levem. Eu não vou participar dela, porque eu tenho outras coisas para debater. Né? Eu acho muito complicado. Sim. Nem entra na questão política, mas na gramatical. Como é que fica toda a gramática da língua portuguesa? Eu diria que os dois lados têm razão. Mas também diria Sim. que a língua não muda por nossa vontade própria, não instantaneamente. A gente pode até plantar semente hoje, mas essa mudança ela vai vir quando a sociedade evoluir ao ponto de aceitar. Eu acho que se a gente conseguisse acabar com o genocídio de não binários, de gays, de lésbicas, de indígenas, a gente já estaria num bom patamar, né? Melhor do que da língua. Que eu vejo assim, que tinha o X, né? Antes tinha o X, né? O exemplo aceito, né? Aquele que você bota o parêntese, né? O A depois da palavra. Que é Muito, previsto na gramática. muito clássico. Aí depois colocaram o X, né? Que você completa. Aí depois foi o arroba. Aí me disseram que é ofensivo, porque colocando, por exemplo, o arroba, você só supõe que existem dois gêneros, que é o masculino e o feminino. E o é não. E o é não. Para mim é substituir 6 por meia dúzia. Né? Sei lá. É algo muito surreal. Eu acho assim, muito interessante essa discussão. A gente Mas vive. realmente é muito surreal. Eu tenho que conversar com quem propôs Os isso. dois lados têm razão. Eu só não sei se é hora de colocar essas razões à prova. Se é hora de nos dividir. Eu acho que era hora da gente se unir, pensar em coisas que nos unem, não em coisas que nos dividem. Mas ok, vamos lá. Então, voltando a Lexical Gaps. Obrigada. Okay, so we have a rule. The rule is followed, but the resulting word is a word that does not exist. This is the idea of a lexical gap. Words like Nick is not a lexical gap in English because English does not allow the sequence of B and N, ok? Então aqui não há nenhuma sequência, não há um lexical gap, porque aqui já há uma desobediência, né? Da própria lógica de formação de palavras do inglês. Então vamos pensar em obnic, esse BN, essa junção vocálica BN, né? Ela não existe em inglês, né? Então já é uma quebra de regra, não é nem um lexical gap. Na verdade, eu acho que essa explicação mais complica, né? Na hora de fixar esse conceito, eu diria lexical gap is obeying a rule for word formation, but resulting in a word that does not exist, which can be a neologism. Tem um exemplo de neologismo, por exemplo, antigamente, em 1993, 92, eu acho, um ministro do Trabalho, do Fernando Collor, o Antônio Rogério Magri, foi ameaçado de demissão. E aí, acho que o Collor falou que o Magri era imexível, ou seja, não ia mexer com ele. Essa palavra não existe. Mas a gente sabe que o prefixo "i", em português, ele significa não. Alguém com quem não se mexe.
então passou a ser ali considerado digamos assim, um uso equivocado da linguagem, das regras pelo Collor, que configurou um lexical gap, né? Que depois de tanto repetirem, reproduzirem, zoarem com essa fala, brincarem com isso, meio que se tornou um neologismo. O que é um neologismo? É algo fora da gramática, mas que pegou, né? Que pegou, como chipar, o verbo chipar em português, né? Sim. Tá? É isso que é o lexical gap, tá? Que pode ou não evoluir para um neologismo, dependendo de aceitação social. Eu acho interessante que o chipar no português tem os dois P's, né? Mas em inglês, quando é no presente, eles botam apenas um. I chips. Uhum, uhum, É que eles botam, eu chipo, com dois uhum. P's. E tem o chipar com CH, né? Chipar fulano. Ah, tá. O namorado de fulano é chipado, né? Com chip com CH, de chip, microchip, Troca né? o I pelo U, já muda completamente o significado. Sim, sim. Pois é. Então, ok, next process of word formation is the process of forming compounds. Now, what are compounds? It's like word plus word and resulting in another word in which meaning may or may not change. Okay, take a look at these. When the two words are in the same grammatical category, the compound will be in this category. For example, verb plus verb. The resultant is a verb. Noun plus noun. The resulting word will be a noun. Adjective plus adjective. The resulting word will be an adjective. Like in homework. Home, noun. Work, noun. Homework, noun. Or, Professor, what yes, about no. I was thinking about Blackberry, but I just saw White House, and yeah, it's the same idea. yeah. In this case, the prevalent word category is the last one, okay? Because white is an adjective that will restrict the meaning for house. In the universe of all houses, the one I talk about is the white one. So the prevalent of the compound process here, white house, is the noun. In blackberry happens the same. Okay, we have a berry. We have in the universe of berries those that are black. So blackberry is a noun. Okay, although black is an adjective and berry is a noun, we have adjective plus noun resulting in noun. Okay, now Okay. compounds can be more than two words. We can make compounds word plus word plus word, or word plus word plus word plus word. It's an infinite process of composition. Okay, we can have two word compounds, which are the most common in English, as White House, or we have three word compounds as a three-time loser. Is the one who loses three times in a competition. Is a three-time loser. Or we have four word compounds like a four-dimensional space-time. Okay. So these are just examples, okay? You can search and find more. But look that these compounds happen to have the hyphen, okay? It's not always the case, but with three elements or four elements, these are the most numerous cases, okay, with hyphens. Now, how will we produce meaning out of compounds? Normally, they have the same meaning as the parts, like a boathouse is a house for boats. Or we have new meaning, but related to the meaning of the individual parts, like in a blackbird that can be in other colors, not only black. But when I say a blackboard, everybody knows I'm talking about what we convention to call in Portuguese a lousa, okay? Even if it's green, white, or black, which are the three most common colors, but it can be blue. It can be any color that will enable you to read what is written there. So a blackboard is not always black, but
The idea is slightly different, you see, but you know that the meaning is correlated somehow. And a red coat, which is a slang for British soldier during the American Revolutionary War. Why do you suppose they called the British the redcoats? Because British Because of soldiers the green, I don't know what. used red coats. Okay, so they used red coats as part of their indumentary. Okay, so they used to be called red coats, or like just a moment. Let me go to the word processor. Gringo. Oh, sorry. A gringo. What is a gringo? What is the meaning A, of gringo in Portuguese? a foreign person. A foreign. In Brazil. Now, in Mexico, what does it mean to be a gringo? Do you know? No idea. No. From the USA. Okay. Only. Oh Only. my goodness, why? Yeah. You know why? No. What color is the uniform of the American Army? Green? Green, it's big. Okay, I get it. And when you want to tell someone to get out of your territory, what do you say? Go. Go. Green. Go. Go home. Go away. Green. Oh my Go. goodness. Yeah, it has to do with the dispute for territory between Mexico and USA. The origin of the word gringo is Mexican. And in Mexico, it means from the USA. I don't like to say American because Americans, they are too. Yeah. North Americans, Canadians are also, but from the USA. Yes. Estadunidense. Okay, so gringo, it's of course because of phonetic issues in Spanish. We had the double E substituted by an I, so we have gringo. Then we have a noun plus a verb, resulting in gringo, which is a noun. Sometimes can be used as an adjective as well. Okay, but the idea of a noun is preserved. Okay, just a curiosity for you to know the origin of the word gringo. And just as gringo, many other words are formed in a process of composition, like a red coat. What do you call a caipira in the United States? From someone from Texas, someone from New Mexico. What do you call a caipira? Someone from the countryside. What do you call? What's the slang we use to call someone from the countryside? You know? No. Redneck? Yes, redneck. Oh, it's redneck. There is a country music by Alan, I think it's Alan Jackson. He says, it's all right to be a redneck. What is a redneck? What's the derivation here? Sorry, not derivation. What's the process of composition here? We have two words here. What are they? Red and neck. Red plus neck. Now, how do you explain redneck? Wow, because they work on the countryside. The only part that's not covered by clothing is the neck. So when the sun burns your skin, and if you're white, you get sunburned. So I guess when they came home and they like changed clothes, only their neck was red. So Yes, they had a yes, red neck. yes. It's That's logic. I did a little yeah, logic. yeah. That's why they are white.
So they get a son working in the countryside, working in a farm, and their necks get red. So they are the rednecks, someone from the countryside, okay? A caipira. We also have the redskins. What are the redskins? Do not make Uh, confusion with skinheads. I think natives. The natives, yeah, because Yes. they have a different skin color, yeah, darker color, so they are called the redskins, yeah, and so on. All these words are words that come from the process of composition. They are compounds, okay? Is it okay what compounds are? Yes. Yes. Let's take a look at But, some more examples. yes, but I have a question. Yes, Uh, I remember from the first exercise we had a compound word, mm, and I got confused about it, so I searched about the word, and in the separation of the morphemes, uh, in the middle there was a zero morpheme. mm. So is it always like that when you have compound words? There's When always you a have zero. when you lose parts of the words. No, Well, when there's a compound word. what word was that? Can you write on the chat so that we can I analyze it don't together? remember because Mm. the exercise is on cigar. Oh, yeah. Well, if you could recall the word, I'd give you a better explanation. But sometimes what happens, Antonio, is that when a word gets together to another word or to other words, one of them has to lose a piece. And then what happens is not really a compound. It's something that we are going to see later on, okay? Which there is a process of like joining, but with some loss of morphemes. So this is not really composition. This is sometimes it's blending, okay, and sometimes it's other processes. They are other processes of losing morphemes, okay. So maybe it was a blend and not a compound, okay. We'll Oh see the yeah, maybe I got confused. yeah, we'll see the difference between blends and compounds as well. For example, cyborg. A cyborg is a cybernetic organism. Cyb, cybernetic. The ernetic part was lost. We we get stick to the cyb. And the nism part in organism is lost as well. So we have cybernetic organism, cyborg. We have a blend. Okay? Okay. So these morphemes that are lost maybe is what we're calling zero morpheme or something the like. I'm not affirming this, okay? I'm just trying to guess what we're talking about. Okay, if you had the word, we could discuss it more properly, right? But anyway, let's move on in the theory here. So examples here. Look at this beautiful penguin. What color is this penguin? I It's want you to tell me this penguin. brown, black. Yeah, it's kind of black. Yeah, gray, black. Well, penguins are birds. So what is a penguin? A penguin can be said a penguin is a black bird. But this is the blackbird. And only this is a blackbird. A blackbird. A blackbird. A blackbird. Do you see the difference in stress? Yes. If you go to the dictionary, I do not have audio sharing here, but if you go to the dictionary, to the Cambridge, let me just check if it's really there. I'll try to put my microphone directed to the speakers. Take a look at the transcription. You can always look at the transcription. You are good in phonetics. Blackbird. 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 The stressed syllable is black. Blackbird.
okay? Even in British English. Blackbird. Okay? Now, I don't know if... Let's go to mulher do Google. Vamos falar com a mulher do Google aqui. Translate. .google.com. Ah, tá errado o endereço. Faltou S. Inglês. Blackbird. Blackbird. You see the difference? Do you hear? Let me try to make you hear. Just a moment. Deixa eu desencaixar isso. Blackbird. Pássaro preto. Não, desculpa, gente. Desculpa, errei. Passei a tradução. Blackbird. 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 É o primeiro. Blackbird. Did you see the difference? Yes. Conseguiu ouvir o áudio? Dá uma olhada no Google. Sim ou precariamente? Yes. Okay, so we have the Blackbird with double stress because we have two nouns involved, and we have the Blackbird, only one noun with only one stress syllable. Okay, this is the first example. Now, Blackbird is any bird whose color is black, but Blackbird is only this species of bird here. Okay, this is the difference. Now look here. The only blackbird possible is the one that scientifically we call Turdus merula, ok? It's the only one. Então, quando o John Lennon tá lá cantando lá Blackbird Singing in the Dead of Night, ele não tá falando do pinguim, tá falando só desse aqui. One more. Look at this dog. Okay? Does it look hot for you? Hot like meaning cool, interesting, captivating. You know, hot can be used as an adjective to mean captivating or something nice, something, yeah. So this is a hot dog, right? Or a hot dog. What is this, a hot dog or a hot dog? A hot dog. Oh my God, the difference is in the stress, right? Yeah. He is a hot dog. This is a hot dog. Very good. And this is a hot dog. But not as hot as ours, that we have puree and... Yes, ours is better. Yeah. Vocês sabem a história do dogão paulista, né? No. Ele é o substituto do almoço, né? Do cara que, coitado, o cara tem R$2,50 para comer, né? É o operário, o trabalhador lascado, que escolhe entre a condução e o almoço. Então, o que ele faz? Os caras inventaram um dogão, né? E a história do pirê que é engraçada. Eles põem o pirê para servir tipo de cimento, porque o dogão despencava, né? A batata palha caía tudo. Então, o pessoal inventou de colocar o purê, não é só por questão nutricional, é para segurar todos os elementos do dog ali dentro, né? Fazer uma liga. É bem interessante. Tem um vídeo no YouTube sobre a história do dogão paulista. Aliás, tudo que chega na mão de brasileiro, o brasileiro melhora, né? Yeah, that's true. Eu fui com um europeu numa pizzaria e comemos uma pizza Romeu e Julieta, né? Goiabada com queijo. O cara ficou louco. Ah, muito gostoso, não sei o quê, mas não é pizza. Né? Aí o europeu já quer descrever, gente. Não é pizza. Claro que é pizza, velho. É que a gente é criativo. O mousse é a mesma coisa. Na França é só de chocolate. A gente não, aqui é maracujá, cupuaçu e coisas. O que a Brasileiro gente pode fazer se a gente tem mais recurso natural? Você quer endoidar um europeu?
Você quer endoidar um europeu? Leva ele na churrascaria. Leva ele pira no rodízio. Né? Porque carne lá é muito caro. Né? Se bem que no Brasil agora também tá, né? Antes a gente tinha. O pessoal viu um meme no Face outro dia, o pessoal falando que no tempo do Lula a gente tinha que comer a carne sem vinagrete, né? Comia a picanha sem o vinagrete porque o tomate estava caro. Agora a gente come o vinagrete sem a picanha. Porque a carne ficou absurdamente cara. Vamos lá, next one. Vocês já devem imaginar o que vai acontecer. Ok. What color is this? Redwood or redwood? Redwood. Very good. Now look at this color. Is cherry a kind of wood? The plant, the cherry tree, is its log a kind of wood? Yes, but I don't think it's the color cherry. Is this color red? Yes, it's red. So can I say it's redwood? Um, This is redwood. This is redwood, like here, okay, in this image on the right. This is redwood. This is also redwood, but this is just red wood. You see the difference? yes. It's wood painted red or wood naturally red. But, okay, like Yeah. Pau Brasil. Pau Brasil is red wood. Okay, but redwood is this When one. the orange is green. Sorry? When the orange is green. The orange, you mean the fruit, yeah? Yes. So that is a green orange and not I think there is no color called green orange, I think. I don't know. Redwood, okay, the plant. And here, sequoia, giant sequoia. Lembrei do professor Girafales com a chirimoia, a nona chirimoia. Eu sou botânico, eu sou madruga. De botas eu também não entendo quase nada. Né? Vamos lá. Eu sou viciadão, tá, gente? Lembro todas as falas. Next one is acronyms, okay? Now, what are acronyms? Take these. They are words derived from the initial of other words. So, we are in the moment in which acronyms are mentioned all the time. PSL is an acronym. PT is an acronym. PSOL is an acronym. Well, rede is not an acronym because there was a change in the legislation. Né? Antigamente, todo partido tinha que começar com P. Né? Mexeram na lei e permitiram. Né? E aí agora, por isso que PFL virou DEM e etc. Né? Mas tempos atrás, todos eram com P. DEM não é acronîmio. O que o DEM é? Vamos guardar o exemplo do DEM para depois? PT é acronîmio, PSDB é acronîmio. Né? PSL é acronîmio, mas DEM não é. Guarda aí. Fica com o DEM congelado, tá? Ou fica com o SD congelado, do Solidariedade, os partidos, tá? Já que a gente está em época de eleição. Não é acronîmio, é outra coisa. Tem explicação também, tá? O que vocês acham que é? Vamos voltar lá nos processos, lá do slide 1, para a gente ver o que pode ser desses aqui. Olha aqui. Derived words, lexical gaps, compounds, acronyms, abbreviation, truncation, clipping. Eponyms ou blends? O que vocês acham que DEM é aqui nessa lista? Democrats, democratas, DEM. O que seria isso? Deixa eu ver. Abreviação, truncagem ou clipagem, corte? Truncation. Tá, fica com a sua Ok. fica com a sua dúvida pairando aí um pouquinho, tá? Você acha diferente, Antônio? Tem outra opinião? Alguém tem outra opinião? I think it's a derivation. Derivation? Yes. Vamos ver, vamos guardar, tá? Guarda aí
Guarda a dúvida, me lembrem de falar do DEM, tá? Ok, so acronyms, que são os mais fáceis, a maioria dos partidos políticos, né? Are words derived from the initials of several words. NASA, National Aeronautics and Space Agency. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And so on, okay? So these are the acronyms. Do you have any other examples of acronyms? UFMA. UFMA is an acronym, very good. Or NCL. NCL is an acronym, CLC is an acronym, okay? But I think UFMA is just for us here in Maranhão, because people from other states, they say UFMA. It's so weird. I don't know what's your problem. Yeah, they are unfamiliar with our way of saying. It's like us with Federal do Rio Grande do Sul. We call it UFRGS. Ou, a gente nem sabe que tem o G no meio, né? Porque assim, a abreviação do estado é RS. Eu chamava o FRS, né? Assim como as pessoas chamam de UFCE, né? A Federal do Ceará. E é o UFC, né? Quando começou esse negócio de UFC, de esporte, eu falava, a única UFC que eu reconheço como boa é a Federal do Ceará. Eu não gosto muito do esportes marciais, né? Então eu fazia essa ironia. É justamente dessa coisa do país continental, né? Que não conhece a si mesmo, né? Como diz o Caetano, o Brasil não conhece o Brasil, né? Mas é interessante. Várias pessoas já me falaram da UFMA, se referiram à UFMA como o FMA. O que não está errado, né? Mas a gente achou um jeitinho todo especial de se referir a ela aqui. Okay, next one is abbreviations. We have a tendency to make confusion between acronyms and abbreviations. So let's try to be very precise in our definition here of what acronyms are and what abbreviations are. Abbreviations of longer words or phrases can become lexicalized. They will not always become lexicalized. But for example, professor, it has been lexicalized as prof, yeah, or doctor, dr, or PhD, for example, for philosophy doctor, which is not always on philosophy, but anyway, the origin is the word philosophy. So, for example, fax, for facsimile, this is an example of a word that has been lexicalized, and it will probably be dyslexicalized in the future. Só se vai usar isso para falar de um passado remoto, fax. Vocês ainda ouvem falar disso aqui? Sabem que tecnologia é essa? No. É o antecessor do e-mail. I know, but I don't heard about it. Yeah, you write something, you handwrite something, you put in a machine connected to a phone line, and then it's transmitted to a similar machine on the other side of communication. So it's like a copy machine that you can produce copies at distance. Era um papelzinho que apagava, tipo esses papéis de comprovante de maquininha de cartão de crédito, né? Quando Oh my God, yes. Eu trabalhava no escritório, né, com meu irmão, e o primeiro fax que a gente comprou, chegou uns clientes dele lá e viram a máquina e acharam aquilo uma coisa nova, né, diferente. O que é isso? Meu irmão, não, isso aqui é o seguinte, se o cliente me pedir uma cortina, eu coloco a cortina aqui dentro. Tinha gente que... E a cortina sai lá no cliente. É mesmo, é? Não, é isso. Mas era mais ou menos isso, né? Você colocava uma mensagem, era uma máquina de Xerox à distância. Logo caiu em desuso com a digitalização e com os scanners, né? Então é uma palavra que provavelmente vai sumir, né? Mas ela vem da ideia de facsímile. Bom, símile remete ao quê? Similitude, né? E, professor, também nós temos aquela expressão, né? Passar o fax para fofocar. Ah, sim, que eu reivindico a autoria dessa expressão. Eu reivindico a autoria. Era uma gíria que logo que eu e meu irmão nós compramos o aparelho de fax para o escritório, batia no banheiro, era um banheiro só na casa. Aí o outro falou, tô passando fax. Aí eu, ei, desencrava o papel, porque tinha mensagem no fax de papel encravado.
E aí tinha que abrir a máquina, desencravar o papel. Aí, hoje está demorando, tá com papel encravado, né? Mas exatamente, Ah, essa gíria vem dessa época aí, tá? Passaram fax para Boston, né? Ou para Chicago. ai, Gente, que putaria. Não, mas para aguentar 2 horas de aula online tem que ter um pouco, né? Vamos é lá então? linguística. É tudo linguística, né? Até as piadas surgem de acordo com o contexto linguístico de sua época. Fax logo logo vai sumir, né? Mas fac aqui vem da ideia de factory, né? Fábrica de semelhanças, facsimile, né? Simile, semelhança, similitude, né? Fact factory, fábrica. Só que se abreviou facsimile. Foi muito mais pela fonética, né, desse CS aqui, né, que foi trocado por um X. Isso é uma abreviação, tá? We have more. Like telly, the British called the television the telly, or do you have any others like a cab for cabinet? Né? Do you know what a cab is for a British? Do you know what it means to take a cab? Yes. A cab, a taxi? Yeah, that's it. É outra palavra que vai sumir. Com a uberização vai sumir, né? Okay, but a cab is Yes. the abbreviation for cabinet. A cabinet é um tipo de carruagem, né? Carruagem fechada. Cabinet. Uma cabine, né? Virou cab, né? E na era do carro foi transposto o conceito, né? Vejam que interessante que são as abreviações. Do you know any other abbreviations? None comes to mind. We have some abbreviations in Portuguese that have been consecrated in the last years, like Zap. Send him a Zap. Send him a WhatsApp. Yeah. Yes. Mas são abreviações que ainda não foram gramaticalizadas, tá? Vamos falar das gramaticalizadas, in English or in Portuguese. Can you give me examples of abbreviations in English, either in English or in Portuguese? STD. STB? What? STD. SPB. What does T. that mean? T as in tia. Sexual transmissible disease. But this is not an abbreviation. Oh This no, is an sorry. acronym. An acronym. Acronym. Sorry. Yes. Yeah. Um, Abbreviations. Can you think of others? oh, CAP for captain. CAP for captain. Very good. Like Captain Bolsonaro. No. Captain Biruliro. What else? Press for president in English and in Portuguese. Do you have others? The girls. There is a part of women's wear, women's underwear, that is an abbreviation. And from French. Bra. Yeah. Where does it come from? I don't know exactly. Brassiere. Brassiere. Faz sentido, né? Porque por onde que se veste? Onde ficam as alças? É uma abraçadeira, né? Com o tempo, a abreviação ganhou existência própria e isso aqui virou um substantivo, né? Bra. If you look for bra in the dictionary, you'll probably find it as a noun and not as an abbreviation. Bra. Noun. Bra. Formal. Brassiere. Sem o acento, tá? O acento é do francês. A piece of women's underwear that supports the breasts. Okay? It's a bra. So some abbreviations have even become nouns. Finally, eponyms, aquela que eu não lembrava o conceito. Vamos ver agora? Eponyms are words formed from
proper names. Example. Alexandrine verses. Okay, they refer to Alexander the Great. Okay, Alexandrine verses. Do you remember other examples? Como que a gente chama Fortaleza quando a gente quer ser poético? Ou como que a gente chama a Ilha de São Luís quando quer ser poético? Usando o nome próprio de alguém? Ou de alguma coisa? Sarney. Sarneylândia. Também, Sarneylândia. Que mais? Ninguém fala terras gonçalvianas, não? No, I never heard. Em Fortaleza, we call. Estou na cidade alencarina, né? Remetendo a José de Alencar, né? Ou a obra machadiana, né? Tudo isso é exemplo de eponímia, né? Agora voltou. Realmente é um conceito que a gente quase não trata, né? Então, eu fiquei lá na apresentação eponímia. O que era? Eu sei que eu vou ensinar, mas não lembro mais. A gente prepara e já foge o nome de novo, de tão pouco usado que é. Eponym is when you refer to someone, to a proper name, or, for example, Pauliceia, né? To refer to São Paulo, yeah, because of the word Paulo, we derive into Pauliceia, okay? Any other example? Shakespearean, okay? What else? Alzheimer's disease, okay? That we only call Alzheimer nowadays, in reference to Alois Alzheimer, a German neuropathologist and psychiatrist. Platonic, referring to Plato, platonic love, ok? All these words are eponyms. Professor, mas aqui eu não tenho um ic, né? Que é um sufixo derivacional para a formação de adjetivos? Também. O fato dele ser eponímio não significa que ele não deriva do radical plato, mas o sufixo ic. Então, aqui eu tenho um eponímio que é derivado, né? É composto por derivação, tá? São as duas coisas. Ele tanto é uma palavra que é derivada, como esse processo de derivação recorre a um nome próprio. Então, essa palavra é um eponímio e deriva do radical plato. Tudo bem? Não é só uma coisa ou só outra. Pode ser uma coisa e outra. Estão acompanhando ainda ou já estão muito cansados? No, that's okay. That's okay. So, the next category is blends. Blends are similar to compounds, but parts of the words that are combined are deleted. For example, smog. It's the mixture between smoke and fog. And then we have the smog. Or motel, motor, hotel. We have the M for one word and the hotel for the other, okay? So in blends, every word loses part of it, sometimes a morpheme, sometimes a letter, so that they will form a new word. Spoon plus fork, a spork. Professor, o que é spork? Vamos ver no Google. Uma imagem. Mas é aquela coisa intermediária. Spork. É esse trem aqui, ó. A spork. Ok? Ou então o nome daquele filme, daquela variante. Como chama aquela variante de inglês falada na fronteira ali da Califórnia, entre Califórnia e México? Como chama aquela variante de inglês? Aquele pidgin? Spanish. Spanglish. Spanglish. Isso. Yes. É quase isso. Tá, vocês já pegaram. Não vou escrever não, que eu preciso comprar aquela caneta lá que o Antônio indicou. Tá 480 pau a mesa digitalizadora. Tem uns mouses sem caneta, Antônio. Eu não sei se vai fazer o mesmo efeito, se tem a mesma sensibilidade. Eu vi um que é só o mouse.
né? Em formato de caneta. Eu gostei e é sem conto. Estou quase arriscando, né? Porque assim, a mesa digitalizadora, ela tem muita precisão. Precisão, né? Eu sei. Precisão. Uhum. Porque assim, se o senhor quer escrever bem direitinho com todos os detalhes, mas o mouse, que é só caneta, Talvez talvez faça ajude. para esses riscos aqui, esses seta, talvez ajude mais, né? Ok, so we have spork. Vocês entenderam a diferença entre compound e blend? No compound, permanece todo mundo do jeito que era, só junta, né? Blackbird, Blackbird. White House, White House. Agora aqui, spoon, fork. Um perdeu o F, o outro perdeu a parte comum, pum, spork. Né? Pois é. Eu vejo a Ok, palavra, tem termos. blend aí, o professor só me lembra a carne de hambúrguer, Sim. O que eu que é a chamo de carne de hambúrguer? blend. É um blend, exatamente. O que é um blend? Ou whisky, o que é o blend? É uma mistura, né? É uma coisa que é mista, né? Você não sabe se é carne, você não sabe se é ovo, né? Você não sabe se é trigo, né? É É uma tudo mistura. geralmente homogênea, né? Isso que é É. um blend. Muito bem. É quando você pega duas coisas diferentes e faz um homogêneo. Ai, É que exatamente fome. isso. Motel, spork, smog, and we have others. Look at the spork. For example, cybernetic organism. Cyb, org. Org from organism, cyb from cybernetic. A cyborg, which is this thing here. Okay? Any questions about blends? No. So these are the processes of word formation that we can cover in this lesson. Ok? Again, só para fazer uma retomada dos conceitos, tá? Então nós temos. Cadê todos os conceitos aqui? We have derived words. Como que são as derived words? Prefixo mais root. Prefix plus root. Or root plus derived words. Is prefix plus root or root plus suffix. Remember? Yes. Tô só retomando, tá? Lexical gap é qualquer processo de formação de palavra que resulta em algo que não existe no léxico. Algo que se obedeceu uma regra de composição, de formação de palavra, mas que resultou em algo inexistente, que não descreve nada no mundo, que não tem uma aplicação prática, né? Eu fazi. Eu fazi é um lexical gap, né? Não existe o verbo eu fiz, né? E ele supre, né? Compounds. Bem parecido com blend, mas no compound tem perda de elementos. No. Quando tem perda de elemento, como que eu chamo? Blends. Acronyms. É mais fácil dar o exemplo do que explicar o processo, né? Acronyms se baseia em quê? Iniciais. Nas iniciais. E abbreviations. Em parte, Isso. Na verdade, na parte inicial, né? sim. Sempre na parte inicial. Truncation e clipping vai ficar para uma próxima, tá? Os eponímios se baseiam em nome próprio, né? E os blends a gente já explicou em contraste com os compounds, tá? Sim. Truncation. Truncation é quando eu pego parte do meio da palavra e reduzo ela. Por exemplo, riachuelo. Como é que eles estão chamando agora? Vocês perceberam que eles encurtaram o nome da maioria das coisas? RCHLO. RCHLO. Tiraram as vogais. Isso é um processo de truncagem, né? Clipping é quando eu corto a palavra, independente de ser o começo.
Se eu cortar o começo e usar o começo para representá-la, é abreviação. Se eu usar outra parte dela, aí é clipping, né? Corte mesmo, clip no sentido de recorte. É um trecho da palavra que me serve como a palavra toda, né? Como não, live não é um bom exemplo, porque live é uma palavra sozinha, tem sentido, mas eu acho que snapshot, né? Não, snapshot é compound. Snap plus shot. Depois eu vou trazer uns exemplos para vocês de truncation e clipping, tá? Para não ficar muito vago e não confundi-los, tá? Bom, esse era o assunto que eu tinha para hoje, tá? Alguém tem alguma dúvida desses conceitos? Eu vou deixar essa aula gravada no nosso Google Drive, vou subir ela no YouTube, e assim que eu tiver o link dela no YouTube, eu vou pôr na página do Siga, tá? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Achei tudo muito divertido. Divertido, né? Divertido É. porque não é você que tem que preparar isso aqui tudo para não cair em contradição. Não se esqueça que eu sou análise do discurso, filho. O conceito de divertido é subjetivo. Não, porque as e é palavras, assim, contextual. ver como elas se formam, é uma coisa muito interessante da gente ver como funciona. É intrigante, né? E aí, como diria Chiquinha, é intrigante porque você comeu muito trigo. Mas é realmente intrigante, né? E a gente vai começando a perceber, Antônio, se você me permite, o quanto que o inglês é nosso, né? O quanto que essa língua é nossa também. O processo de latinização pelo qual essa língua passou, que a gente discutiu lá em Panorama Histórico, em Língua e Cultura e Identidade, né? O quanto esse processo ele se mostra presente, principalmente nos processos de prefixação, né? Ou nos processos de sufixação que o inglês tem, né? Sim, eu só me lembro quando o senhor falou ali da língua franca, Uhum. aí de como ela se impõe mesmo depois de não estar mais em tanto uso. Sim, mesmo depois ela perder seu prestígio, mas ela deixou sua herança, né? É. Eu fico com aquela, acho que é Confúcio, né, que falou que quando a gente banha no rio, nem a gente é mais o mesmo e nem o rio é mais o mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. A mistura linguística tem essa coisa fascinante em si, né? De aquilo que não é mais hegemônico, mas se perpetua. Mais alguma dúvida, gente? Vocês querem fazer mais alguma consideração? Se o vídeo for monetizado, a gente ganha comissão. Eu nem vou contar com essa esperança. Ainda preciso de 2.000 horas de page views no meu canal para poder monetizar meu canal.